Tudo bem? Você certamente já pensou em diferentes momentos sobre quais são as pessoas que mais impactam na minha vida, quais são as situações do dia a dia ou ao longo da minha história que mais me impactaram, né? O que mais exerceu ou exerce influência na minha vida, seja pessoas próximas, às vezes próximas da família, próximas num aspecto da religião, próximos por uma questão escolar, de convivência, enfim. Quais são meus grandes mestres, digamos assim? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu quero discutir com vocês hoje um livro belíssimo do pedagogo catarinense chamado Moacir Gadotti, que se chama Os Mestres de Rousseau. Esse livro é muito interessante e vale nós conversarmos um pouquinho sobre ele. Mas para isso, eu sou o professor Giovanni Batista e esse é o canal Minha Biblioteca. O Moacir Gadotti, quando ele vai discutir esse livro, Os Mestres de Rousseau, ele se baseia, obviamente, no filósofo francês Jean-Jacques Rousseau e todo o estudo que ele fez ali do seu livro Emílio e toda a discussão que ele faz sobre um modelo de educação. E a partir disso, né, o Gadoshi toma como base, ele não fica preso exatamente nesse autor, mas é desse lugar que ele traz, né, desse filósofo iluminista. Dito isso, o Gadotti ele discute, né, neste livro, como eu comentei aqui com vocês, ele traz algumas situações bem interessantes, né? E ele diz, na verdade, três frentes que ele destaca como seus mestres, de cada um de nós. O primeiro que ele traz, né, como o nosso grande mestre, somos nós mesmos. E aí ele fala justamente da importância da autoformação. Então, o meu primeiro mestre sou eu mesmo. As escolhas que eu faço, os caminhos que eu opto por tomar, a minha história. Então, ele fala justamente, ao comentar sobre isso, ele destaca a importância da autoformação. Né? Cada um de nós tem a nossa formação, a opção que você fez, mas nesse processo de teu desenvolvimento, você, né, ao longo da sua vida, você é o seu primeiro grande mestre. Então, as escolhas que você faz, os caminhos que você opta. E aqui é muito interessante porque a sua formação vai além da formação universitária. Então, as escolhas que você faz dentro da sua profissão, o tipo de obra que você consulta, as referências que você utiliza, as suas opções, o tipo de interação que você opta por fazer. Então, esse exercício da autoformação é muito importante e o Gadotti traz essa ideia quando ele fala justamente que o primeiro grande mestre sou eu. Né? Eu e as minhas escolhas acabam fazendo a diferença nesse processo. Então aqui reforça a importância de você, do professor, do gestor, fazer escolhas. Qual caminho você quer seguir? Então você precisa caminhar em relação a isso. Vou dar o exemplo da literatura. A gente tem diferentes linhas, mas qual linha você opta por seguir? Qual você se enquadra mais? Em que você acredita? Em que você opta? O que você estuda até para mudar a sua opinião também? Então a autoformação é um pilar importante e que ele traz aqui como o seu primeiro grande mestre. O segundo que ele traz é a heteroformação, que na verdade é quando ele está dizendo dos outros. Então, também o quanto eu posso aprender pelo meu caminho, mas o quanto eu posso aprender também junto aos outros. Então, as interações que eu faço, as relações que eu estabeleço. Então, esse olhar de observação, né, junto aos demais, de trocar ideias, de você poder discutir com pessoas próximas, influencia muito. Então, os outros são também são os meus mestres, né? São na linha aqui que ele apresenta, os outros acabam se apresentando como
os meus segundos mestres. Então, o tipo de interação com quem eu dialogo também faz muita diferença. E aqui também é importante e nos provoca a pensar quais são as pessoas que estão mais próximas a mim, quais são as pessoas que eu tenho como referência, quem são esses outros que impactam diretamente, seja num ambiente mais próximo, às vezes dentro do meu próprio trabalho, quem eu dialogo, sejam com pessoas externas, pessoas da universidade, pessoas de outras instituições escolares com quem eu troco ideias e também acabam servindo de referência, né? Então também são os meus mestres em relação à minha formação. E isso vai impactando no meu caminhar, né? Ele destaca justamente essa importância desse caminhar com os outros ser um caminhar com sentido também, né? Então, no sentido de nós de trocar ideia com aqueles, mas a partir disso construir conhecimentos. Olha, foi a partir da interação com determinada pessoa, com determinado professor, com determinado gestor, que eu construí esse conhecimento, que eu reelaborei esse conhecimento. Então, os outros são importantes nesse processo. E o terceiro que ele destaca também como o terceiro mestre é o mundo, né? Quando ele fala da ecoformação. E aí ele destaca justamente o quanto nós podemos aprender com o mundo como um todo, né? Com as coisas, com os acontecimentos. E aí, nesse processo de heteroformação, ele vai falando justamente da importância de nós irmos nos fazendo nesse processo por meio das ações que ali ocorrem, do tipo de interação que eu faço com os demais, com o mundo como um todo, com as situações que ocorrem. Então, diferente dos outros, que ele traz ali pessoas, né, que podem influenciar nesse processo, né, que exercem influência sobre nós, que nos ensinam, aqui ele fala justamente dessa aprendizagem com o mundo, aprendizagem com o planeta como um todo, com as situações que ocorrem, como elas acabam nos impactando. Então, a gente pode trazer o exemplo agora do momento bem atual que nós estamos, que é um momento de bastante insegurança, de guerra, por exemplo. E o que nós podemos aprender com isso a partir dessas ações que ocorrem e que vão nos influenciando. Ao mesmo tempo, também, nós temos belos exemplos que estão ocorrendo no mundo hoje de ações voltadas para a preservação da natureza, ações voltadas para um novo desenvolvimento da educação. Então, diante disso, nós também podemos aprender com aquilo que nós vivenciamos, aquelas informações que chegam até nós por diferentes recursos, sejam eles internet, seja televisão, seja rádio e assim por diante. Então, a ideia do nosso terceiro mestre, os outros, o que eu aprendo com o mundo, a ecoformação, passa muito por isso. E aí a importância de você também desenvolver um olhar. Quando a gente fala de ecoformação, é uma formação olhada para o planeta mesmo. É o que eu aprendo e que pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha uma vida melhor. Isso vai além, né, do domínio do conteúdo propriamente dito, mas de entender esse conteúdo em contexto, entender dentro de uma realidade. E aí, quando ele fala justamente desse olhar da aprendizagem com os outros, ele fala justamente a importância de nós termos atitudes coerentes, termos algo que vá além do ensino. Ele traz uma frase até muito interessante que eu destaco aqui, que ele diz que a atitude, né, do professor não se ensina, mas se testemunha. Então, nós temos atitudes que sejam coerentes, atitudes que, de fato, né, sejam um testemunho para o outro, que vá além daquilo que a gente fala, mas que seja algo de fato vivenciado, faz a diferença. Então, esse é um livro muito interessante que eu recomendo. Tem um potencial muito legal de contribuição para a nossa formação, tanto pessoal quanto profissional, e que nos ajuda a repensar o cenário educacional, sobretudo nesse momento em que nós estamos com uma grande presença da tecnologia em sala de aula. Então, é um momento em que nós precisamos fazer essa ressignificação, né? O primeiro olhar para nós mesmos,
em termos de ressignificação de atuação, um olhar para os outros, como é que as interações ocorrem com aqueles que estão mais próximos a nós, bem como um olhar para o mundo como um todo. Então, esse livro, Os Mestres de Rousseau, trabalha essa ideia e ela tem um potencial muito legal de ressignificação. Primeiro, o que eu aprendo comigo mesmo a partir da minha história, o que eu posso aprender por meio da interação com os demais e a importância que isso tem, e o que eu posso aprender e a importância disso na interação do mundo como um todo. Então, o que eu aprendo com esse mundo e o que eu aprendo e que pode ser aplicado, desenvolvido de uma maneira contextualizada, impactando diretamente na realidade em que eu atuo ou em outras realidades também. Então fica aí de sugestão, é um livro belíssimo que tem um potencial muito grande de fazer você não apenas um profissional melhor, mas uma pessoa melhor, capaz de impactar a realidade em que você atua. Um abraço, termino também solicitando que vocês compartilhem esse vídeo, porque o conhecimento só tem sentido quando ele é disseminado, quando ele chega para outras pessoas. Se ficar só para você mesmo, o impacto é muito menor. Então, agradeço e até a próxima, que nós estaremos juntos, estarei juntos com vocês para discutir outros livros e trazer outras relações aí com a educação. Um abraço, até a próxima.